Muitas plataformas ainda não fornecem a personalização de maneira adequada. Elas são apenas customizáveis através de código. E isso acaba aumentando os custos de implementação e acaba prolongando o tempo de implementação de uma ferramenta como essa. Mas e se existisse uma ferramenta que de fato focasse na personalização sem código nenhum, inclusive trazendo isso como um diferencial, né, no que diz respeito à velocidade de implementação e automação de processos na sua empresa. Olá pessoal, eu sou Wellington Moscon, cofundador da GoEpic, uma plataforma all-in-one que facilita o dia a dia de compras. Se nossa plataforma parece interessante para você, acesse www.goepic.com.br. Antes de fato escolher, pessoal, por uma plataforma para gestão de compras, é necessário levar alguns fatores em consideração, como por exemplo a facilidade de uso. Uma plataforma verdadeiramente eficiente, ela deve ser intuitiva e deve ser fácil para que todos os usuários, né, possam fazer, de fato, uso de uma ferramenta que venha a agregar e não a gerar ruído, né, ou gerar ainda mais burocracia no dia a dia de compras. E tem que ser uma plataforma, claro, quando a gente fala de facilidade de uso, né, de uma UX, né, uma experiência de usuário adequada, ela tem que permitir, claro, que o usuário faça uso dessa ferramenta independentemente, né, de possuir ou não habilidades técnicas para isso. Ela deve possuir também flexibilidade sem código. O que quer dizer? Que, na verdade, ela deve permitir a possibilidade de personalizar fluxos sem necessidade, tá, de um trabalho adicional de implementação ou necessidade da contratação de desenvolvedores ou até mesmo de implementação de código. Isso vai economizar tempo e dinheiro na sua empresa, além, né, de trazer celeridade e, claro, facilidade de adaptação do teu time. Isso pode ser até uma estratégia, né, para gerar autonomia para a sua empresa no futuro, caso vocês queiram assumir as melhorias contínuas, né, no que diz respeito ao fluxo de compras. Um outro fator que é essencial está relacionado à integração de sistemas, né, de ferramentas já existentes na sua empresa. Sejam elas ferramentas legadas, seja o próprio ERP da empresa. Quando a gente fala de trazer facilidade, né, no dia a dia de compras, sem dúvida nenhuma, a centralização de dados deve ser, né, um dos focos da sua empresa, porque não adianta eu trazer tecnologia de ponta e fazer com que a operação de compra seja uma coxa de retalhos, né? Então parte de um processo está em planilha, outra parte está no e-mail, WhatsApp, Teams e assim por diante. Então você precisa sim, né, como fator essencial e crítico, trazer uma ferramenta que também permita essa centralização de dados e integração facilitada com outros softwares. A integração não pode ser algo que vai custar, né, meses e meses ali na sua operação para que aconteça de fato. Gente, tem que ser fácil, tá? Independente do que a gente vai falar aqui, vai trazer como fator, né, essencial, facilidade de uso em qualquer uma dessas frentes aqui que são essenciais, é mandatório, tá bom? Automação e inteligência artificial. De fato, a gente tem vários cases hoje, né, de mercado, na própria GoEpic, de soluções focadas no processo de compras que utilizam IA. Né, quando a gente fala especificamente de GoEpic, eu estou falando ali desde construir, né, RFX, né, que a gente fala hoje, uma RFI, RFQ, RFP, de maneira automatizada, né, o usuário digitando poucas coisas e a inteligência, né, artificial de fato fazendo todo o complemento, né, dessas RFX, né, RFX, de maneira automatizada. Inclusive trazendo insights, né, e apontando onde deveria ser melhorado, né, a nível de escopo, para que de fato ela contemple algo, né, dentro do padrão da empresa. E esse padrão, claro, vai tomar como base as melhores, né, RFPs, RFPs e assim por diante. Até enrolei a língua aqui de tanto RF, né, que a gente tem que falar em compras. Imagina você não tendo que falar no dia a dia, né, tanto RF, tendo que fazer tanta descrição de escopo de maneira automatizada. Aí você vai me perguntar, né, mas Wellington, beleza, né, você falou de pontos aí que são super importantes na aquisição de uma ferramenta de compras. Mas, cara, como é que eu vou garantir, né, em uma mesma plataforma, que ela tem integração, flexibilidade, ela é fácil de uso, né, e quando eu falo ainda, né, de personalização, algo que é simplesmente parametrizável e que de fato vai permitir que o meu processo, a minha operação, ela esteja de fato da forma como ela ocorre dentro da ferramenta. Não é eu marretando, né, o meu processo, a minha operação, para caber dentro de uma ferramenta que muitas vezes não é uma ferramenta já legada, ou são ferramentas mais antigas, né, de mercado, ou às vezes até ferramentas que vêm goela abaixo, né, de algum sistema global que funciona lá na realidade deles, mas não está tropicalizado aqui, né, para o Brasil. Então, cara, como é que vai juntar tudo isso numa mesma ferramenta, né? Existe uma ferramenta assim? Como fazer?
né? Então, na verdade, gente, é muito simples, né? A gente conseguir isso e basicamente é o cerne do que a gente está trazendo aqui hoje, né? É você identificar se de fato a plataforma ela é personalizável ou customizável. Os outros itens de automação, de fato, é checklist, né? Você entender ali se, ok, tem inteligência artificial, o mapa de cotação é também feito com inteligência artificial, análise. A minha RFI, RFP, RFQ, RFX, né, RFX, faz uso também de inteligência, gera insights. Isso a gente está falando de tecnologias adicionais. Mas o ponto principal é eu garantir que é algo personalizável, que não é customizável. E aí tem bastante, né, engano quando a gente fala nisso. Às vezes a ferramenta é vendida como sendo personalizável, mas no fundo ela é customizável. Então vocês precisam validar bem esses pontos, tá? Quando forem fazer de fato a aquisição de uma nova ferramenta. Mas basicamente, gente, quando a gente fala, né, até para a gente poder trazer um panorama um pouco mais abrangente para vocês de qual a diferença, né, entre esses dois mundos, quando eu falo de algo customizável, significa, né, que eu tenho que adaptar, né, as minhas necessidades específicas em torno de algo que vai exigir, que vai demandar ajustes técnicos. Então, codificação, vai ter que ter um suporte muito especializado para aquilo. Por quê? Porque muitas vezes eu vou ter alguém do meu time que vai receber um treinamento para fazer a implementação daquela ferramenta. Ele vai ter que ser um programador, ele vai ter que ter experiência com programação. E aí, de fato, eu estou falando de um suporte especializado para poder orientar essa pessoa do meu time, que vai ter que ter um conhecimento técnico fortíssimo, a desenvolver dentro dessa ferramenta. Isso não é garantia, tá? De que de fato você vai obter tudo o que você precisa, né, através dessa ferramenta. É como se a gente estivesse falando, né, de acho que um exemplo que é mais tangível, assim, tô falando de um móvel planejado. Então você tem, né, como comprar um móvel planejado, porém, para caber, né, ele é feito para caber em um espaço físico específico, mas cada uma das coisas, né, instalação, tudo que tem que ser feito lá dentro dele, você vai precisar de alguém. Então, de fato, se a gente também trazer para a realidade de módulo, né, como se fosse um módulo, ele é algo meio oco por dentro, e aí toda a codificação tem que ser feita. E, gente, pode ter certeza que sempre que vocês estimarem um prazo, né, para esse tipo de solução, né, de implementação e de entrega, já pode fazer vezes 2,5 ali no mínimo, tá? Para garantir que as expectativas de vocês estejam alinhadas, né, no que diz respeito à entrega. Já quando a gente fala de personalização, a gente está falando de algo que vai além, né, disso. Então ela de fato permite que o próprio usuário, né, o usuário, ele vai receber também um treinamento muito mais simples. Se a gente falar, né, de ferramentas com enfoque em BPMN, por exemplo, de fato liga uma caixinha na outra, decido quais são as regras, né, os parâmetros, quais são as alçadas de aprovação. Por exemplo, né, algo que às vezes custa muito para alguém que utiliza um software que é um pouco mais engessado, né, de mercado, é justamente a alçada de aprovação. Então, se você tem um ambiente, né, muito dinâmico aí na sua organização, você sabe que mudou as pessoas do time, ou mudou quem aprova, né, mudou alguma regra nessa alçada, de novo, você vai ter que colocar dinheiro para fazer algo que teoricamente deveria ser fácil, já deveria estar pronto, né, parametrizado. Só vou mudar agora quem é a pessoa que vai aprovar, mudar essa alçada. E a ferramenta customizável, ela torna até essas coisas que deveriam ser simples no nosso dia a dia mais complexas. E aí quando eu falei que a personalização ela vai além, é porque de fato ela permite que essas regras sejam implementadas de maneira muito fácil. O próprio treinamento é muito prático, né? E o time tem toda essa flexibilidade e autonomia para poder fazer mudanças, né, de melhoria contínua. Não quer dizer que você tenha que fazer o processo do início ao fim, né? Normalmente essas ferramentas já vêm com o processo, a gente pensar, né, justamente em compras, ciclo de aquisição de compras, né, leilão e assim por diante, envio de cotação, né, para fornecedor, automação das respostas, né, do fornecedor, ou até da conversa, né, com o fornecedor, mapa de cotação com inteligência artificial, tudo isso já vem na ferramenta. Você de fato vai decidir o que faz sentido para a tua operação e quais são as personalizações, né, ou de que cor você quer pintar, né, algo, de que forma você quer que aconteça, quem são as pessoas que vão responder dentro de uma alçada específica. Com isso, pessoal, basicamente a grande diferença é eu necessitar de alguém no meu time com uma habilidade muito especial técnica, poder implementar um fluxo de uma ferramenta que muitas vezes ela vem com o básico ali para mim, e aí eu vou ter que customizar.
custo, tempo, expectativa, né, de implementação, conhecimento técnico, suporte especializado, isso vai doer demais, tá? Na minha opinião, o tempo dessas ferramentas, quando a gente pensa hoje em agilidade, na forma como o mercado muda, né, como as coisas mudam rápido, essa deveria ser a última opção, tá? No teu ranking ali, né, de ferramentas a serem selecionadas. E já quando eu falo de ferramentas personalizáveis, né, eu não tenho nem a necessidade de alguém no meu time ter um conhecimento técnico, né? Se tiver, melhor, né, no que diz respeito à parte de integração de sistemas, porque até isso o teu time poderia fazer, né, integrar com outros sistemas, sem ter necessidade e sem ter custos, né, custo surpresa ali, né, o custo fantasma ao longo da implementação. E o HH, gente, vamos conversar, né? O HH é grande de um custo fantasma, porque você não tem muitas vezes como medir isso, precificar, né, quanto vai te custar isso ao longo da implementação de um projeto. Normalmente você tem uma ideia, e aí várias coisas vão surgindo, né, a nível de personalização. Nesse caso, né, para não gerar confusão, customização, e esse custo tende a explodir, né? Ele é astronômico muitas vezes. O que acontece? Tempo perdido, dinheiro, e aí pode ser que no final você chegue e veja que justamente a ferramenta não atendeu ao core, né, do que precisava ser atendido. Gerou mais burocracia, trouxe esses custos adicionais, e talvez manter essa ferramenta na organização traga mais custos ainda. E aí você vai ter que decidir, né? Ou por trazer uma ferramenta que de fato seja user-friendly, que traga flexibilidade para o dia a dia de compras, ou voltar, né, para a história ali, a gente voltar a usar, né, Excel e e-mail para fazer acompanhamento, rastreabilidade, auditoria, né, de projetos e processos, tá? O que não é indicado para uma empresa que tem um crescimento contínuo, como eu imagino que seja a sua. Perfeito, pessoal. Dito isso, quando a gente fala de plataforma digital, tá? Essa é a diferença fundamental. Então, tem sistemas que oferecem, né, justamente a personalização, eles vão capacitar os usuários para isso, eles vão tornar os processos mais rápidos e inclusivos na sua empresa, e principalmente eles vão eliminar essas barreiras técnicas. E já a customização, né, ela pode ser eficiente em alguns casos, mas ela é limitada em vários outros, tá? E sem dúvida ela é mais demorada. Pare de se adaptar, tá? E de fato comece, né, a trazer os benefícios, né, que a tecnologia possui no dia a dia da sua empresa. E aqui eu não estou minimizando, né, o fato de usar pura e simplesmente a tecnologia pela tecnologia. É de fato trazer tecnologias que vão agregar, tá, no dia a dia da tua operação. Então, não se adapte, né, a esse tipo de coisa, transformar também a tua operação. No final você vai ver que virou um belo de um Frankenstein, né? E aí você está fazendo tudo isso para caber dentro de plataformas que são caras, que são rígidas, né? Então escolhe de fato uma plataforma que vai se adequar ao seu processo e não o contrário. Tá? O teu processo tem que se adaptar, né, e se adequar a uma ferramenta de mercado. A gente junta low code e no code, aí a gente tem uma solução que ela é ainda mais poderosa. Então, de fato, né, a sua equipe ela vai poder focar no que realmente importa, que quando a gente fala de compras é algo estratégico, né? Compras estratégicas, a gente tem ouvido cada vez mais no mercado. E, claro, na eficiência, né, das operações de compras. Então, esses são pontos bem relevantes, tá, nessa escolha. Se a ferramenta for low code, no code, melhor ainda, vai abrir um leque muito grande aí de oportunidades na operação de compras da sua empresa. A escolha da ferramenta adequada vai levar, né, a sua organização a, de fato, né, reduzir custos de implementação e manutenção, a ter maior agilidade e velocidade, tá, de respostas a qualquer tipo de mudança. Foi o que eu comentei anteriormente, né, do seu time poder de maneira muito fácil, através de um treinamento simples, estar capacitado a fazer melhoria contínua, né, nível de processo. Eficiência operacional e alinhamento com as necessidades do negócio nem se fala, né, é um ponto que, quando a gente fala de criar fluxos, né, e garantir uma padronização e usar a tecnologia de maneira adequada, é algo que realmente traz uma eficiência muito grande, tá, no dia a dia de compras. Vai trazer autonomia para os usuários, né, no dia a dia ali de vocês, e vai, claro, diminuir essa dependência de desenvolvedores e desse custo, né, fantasma ali que eu posso ter no que diz respeito à implementação, né, e codificação de novas mudanças, de melhorias, de ajustes, né, no meu fluxo. E claro, pessoal, tudo isso está relacionado à redução de custos, né? Pois você não vai precisar pagar por novas customizações, né, ou simplesmente por melhoria de processo.
A partir do momento que o time tem autonomia, você mesmo, né, a tua própria empresa consegue ir lá e fazer isso sem nenhum tipo de custo adicional e, claro, de maneira rápida e fácil, né, pessoal? Pensando em compras, né, é o que a gente precisa hoje. Algo que seja intuitivo e seja rápido de implementar. Adotar uma ferramenta que prioriza, né, gente, o low code e no code, de fato, é investir em inovação, eficiência, flexibilidade e vai preparar, né, a sua empresa para enfrentar qualquer tipo de desafio que o mercado possa apresentar. E a gente sabe que o mercado está cada vez mais dinâmico e competitivo, né? O fato de você conseguir se mover e aplicar essas melhorias contínuas, seja uma regra, seja uma norma, seja algo específico, né, que de fato impacta na forma como a tua operação acontece, você conseguir fazer isso de maneira dinâmica e rápida, sem dúvida, gente, vai tornar a sua empresa, a sua organização como um todo, né, mais competitiva. E aí a gente caminha, né, de fato, para o que é esperado, né, de nós hoje no setor de compras, que é um setor de compras mais estratégico, né, que de fato não é um setor de compras visto como uma piada horrível, né, quem gasta, né, o dinheiro, o setor que mais gasta, na verdade é o setor que mais traz dinheiro, né, juntamente com o setor de vendas. Então, tem o setor de vendas, mas compras, né, que garante boas negociações no dia a dia da empresa ali, para que eu tenha as melhores ofertas e para que, de fato, eu tenha os parceiros mais estratégicos no dia a dia ali da minha operação, que é, no final, o que traz essa grande diferença. Ou seja, gente, escolher a plataforma adequada, no code, faz todo sentido, tá? Para a operação, para a competitividade, para a redução de custos, né? Para o time de compras como um todo se tornar cada vez mais estratégico. Novamente, estou à disposição de vocês, né, para qualquer tipo de dúvida relacionada ao departamento de compras, reuniões, compartilhamento de cases. E se o que eu falei com vocês agora faz sentido, né, acesse o nosso site www.goepic.com.br, conheça mais, né, sobre os benefícios de uma plataforma que de fato se adequa aos processos e à operação da sua empresa. Agende uma reunião, eu vou ter prazer de compartilhar com vocês alguns benchmarks e como a gente vem fazendo, né, médias e grandes empresas aí no Brasil e fora do Brasil, inclusive, a atingir melhores resultados e a serem mais competitivas através do departamento de compras. Obrigado, pessoal, e até a próxima.